E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Nossa gratidão, mais uma vez, a nós, a todos que estamos aqui reunidos para juntos cultuarmos a Deus neste culto. A você também que nos assiste, que Deus possa abençoar a sua vida e que sinta o desejo também de estar conosco no culto presencial. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, durante o culto, nós entregamos e consagramos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, que também podem ser depositadas diretamente na conta da igreja, por transferência ou via Pix, que agora tem a chave descrita aí no boletim. Nossa escola dominical, nós iniciamos agora em mês de agosto, com 3 salas: Heróis da Fé, Amigos de Jesus, Filhos do Rei. Então vem estudar a palavra conosco e também convide outras pessoas para que possam estar no nosso meio. Nesta semana estejamos orando pelo Gilberto, a Salete e toda a sua família. Deus abençoe. Aniversariantes do mês, no dia 10 agora tivemos a tia Branca, a Salete. No dia 13, hoje, o pastor Andrei. E no dia 20, a Giovana. Encontro de corais da Zier. Então, no dia 26, às 19 horas, o nosso coral estará participando do 23º Encontro de Corais, lá em Caçolanda. Nós conseguimos uma ajuda, então nós vamos de micro-ônibus, e com isso, alguns membros da igreja também conseguiram ir junto. Ainda restam 4 vagas. Se alguém se interessar, por favor, nos procure. Precisamos também, por causa da lista, com os documentos, para passar para a empresa. Então, se alguém ainda sentir o desejo, pode nos procurar. Vietnã, 25º país que mais persegue os cristãos no mundo. Quando uma pessoa ou uma família na aldeia decide seguir a Cristo, pode facilmente evangelizar toda a aldeia, e os aldeões provavelmente se converterão também. É por isso que quando alguém se torna cristão, é expulso da aldeia, porque o governo local tem medo de que compartilhe Jesus com todos. Então vamos orar, pedindo a Deus para este povo ser libertado, clamar a Ele o socorro desse povo também, aqueles que buscam a Deus naquela região, naquele país, e ao mesmo tempo agradecendo a Ele por sermos uma nação livre. Então, toda terça-feira, estudo bíblico acontece às 19h30 e você está convidado a participar aqui também no templo, a estudar as Escrituras Sagradas. Tem sido momentos de muito aprendizado e comunhão, então participe também deste trabalho da igreja e também ajude a divulgar. Leitura diária, indicações bíblicas de texto para a nossa comunhão e edificação com Cristo. Então vamos fazer uso da palavra para a nossa comunhão semanal. Hoje também é um dia especial porque o seu Laércio e a dona Cida completam 36 anos de casamento, Então Deus abençoe também a vida, o matrimônio e toda a sua família. Deus abençoe. Pastor. Boa noite. Parabéns a todos os pais que estão aqui, aqueles que nos assistem. Parabéns, dona Cida, seu Laércio, por essa bênção, 36 anos. Parabéns para mim, 51. Né, Neto? Chegou. Estou ficando velho. Falei para o Ruth, que Deus deu mais uns 20 para a senhora e uns 40 para mim. 50? Então vamos juntos nos 50. Com a graça de Deus. Agradecemos a presença de todos. Professor Expedito, muito obrigado pela presença mais uma vez. Agradecer a Deus também pelo cuidado na vida do Leandro. Levou um pequeno tombo de patinete,
né? Está se recuperando, graças a Deus, e Deus vai colocar juízo e Ele vai render o patinete. Essa é a nossa oração, né? Né, Jô? A Jô já deu a nota. Mas que bom, pelo grande livramento, pelo cuidado de Deus na vida dele, fez os exames, está se tratando, graças a Deus, por isso. Vamos colocar em pé, vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor, a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre este culto que nós iniciamos nesta hora, para a honra, louvor e glória do Senhor. Irmãos e irmãs queridas, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um dos irmãos nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. O Deus Pai é adorado pelos seus filhos. E lá em Êxodo, no capítulo 4, Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23, Êxodo, capítulo 4, 22 e 23, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-los ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. E Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, 6 a 8. Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vamos cantar e louvar a este Deus Pai.
Procuramos a Tua presença, Senhor Deus, mais uma vez aqui reunidos na Tua casa, como filhos e filhas que se reúnem para adorar ao Senhor, para cultuar a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te agradecemos porque temos esta oportunidade nesta noite, porque temos a liberdade de louvar, de engrandecer, de compartilhar a Tua Santa Palavra num dia tão especial, o Dia dos Pais. E sabemos que o Senhor é nosso Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos escolheu. Em Cristo Jesus nós fomos inseridos na comunidade de fé. Abençoe, Pai, cada vida que está aqui, cada um que também está nos assistindo. Esteja com aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. E nos ajude, Senhor Deus, a prestar-te um culto agradável, um culto que engrandeça ao Senhor e que nós sejamos também plenamente edificados. Cada ato desse culto, Senhor, é para Ti. Cada ato desse culto, Senhor Deus, é para engrandecer o Teu nome. É para que o Evangelho seja pregado e que possamos louvar o Senhor. Nós te pedimos, orienta-nos, abençoe-nos, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentados, vamos ainda ler Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, de 3 a 14. Como é bom louvarmos a Deus e como é bom saber que esse Deus que é Pai perdoa os nossos pecados pela sua graça. E é isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Texto riquíssimo do apóstolo Paulo aos Efésios. Tudo nele, tudo para ele, e é nele que nos tornamos então filhos e filhas de Deus. Sem Cristo não éramos filhos de Deus, só com Ele
é que nós somos inseridos e chamados de filhos e filhas. E é por isso que ele coloca a redenção, o perdão, tudo isso para a sua glória. Vamos cantar duas estrofes do hino 197, que fala deste Deus que é redentor também na nossa vida. Confessando a Deus os seus pecados. Ele e nele nós somos perdoados. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados pela riqueza da sua graça que Deus derramou nas nossas vidas. Pode confessar, porque Ele há de perdoar os seus pecados. Vamos orar, mesmo assentados, convido o nosso irmão despedido, que nos eleve a Deus uma oração, confessando a Deus os nossos pecados. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graça por esta oportunidade maravilhosa que nos concede, ó Pai, estamos aqui na tua casa a louvar e cultuar o teu nome. Pai, diante de ti nós nos confessamos nossos pecados, pela que nos faz e carecendo do seu amor e da sua misericórdia. O seu Filho amado morreu na cruz por nós, derramou seu sangue para que nós fôssemos redimidos de todas as nossas iniquidades. Hoje, Pai, diante de ti, diante da tua igreja, confessamos nossos pecados, porque nós cremos em ti, Pai, e colocamos a nossa vida na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual morreu por nós. Conosco, Pai, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Em pé, vamos orar juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em pé, vamos louvar ao nosso Deus Pai. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado na pessoa de Jesus.
do que a nossa vida, e a nossa vida está em tuas mãos. Como é bom sermos família do Senhor e recebermos de ti, ó Pai, um novo coração, uma nova vida, para a glória do Senhor, uma vida que alegre o teu coração, ó Pai. Te agradecemos, a Deus, por louvarmos e cantarmos louvores ao teu nome. Que o teu coração se alegre, que esses louvores cheguem ao teu trono, Senhor, e de ti venha para nós também toda sorte de bênção espiritual, como diz o apóstolo Paulo. Aceite, Pai, cada ato do nosso culto. Abençoe este momento de compartilharmos a tua palavra. Abre, Pai, o nosso coração para termos o entendimento da tua palavra, que é para a nossa vida, que é para a nossa edificação, pela presença do teu Espírito Santo. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos nos assentar. João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. João, capítulo 17.
nós vamos ler todo ele, mas cada um vai ler um versículo, aí fica mais rápido e dinâmico. João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como Deus sobre toda a carne, para que a vida eterna a todos quantos tiveram. E a vida eterna é esta, que te conheço, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que deves de fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome àqueles que deste do mundo, eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram o que sai de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles, eu peço, não peço pelo mundo, mas para que eles me desse, porque são Deus. ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Neles eu sou glorificado. Eu já não estou mais vezes eu vou para ti, Pai, quando guarda o nome que tivesse, Pai, seja assim comigo. Quando estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou mandar contigo, para que tenha uma vida de espírito liberta em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não deve ter esse direito do mundo, mas que vivam no mal. Eles não são do mundo, assim como eu sou do mundo. Santifica-se a tua vontade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Por eles me sacrifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, não vão crer em mim. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Também a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que
sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos. Mas eu diria que também poderia ser chamado da oração paternal de Jesus. Por quê? Se você contar direitinho aqui, você vai encontrar Jesus usando as expressões te, a ti, tua, em ti, teus, suas, 32 vezes se referindo a Deus Pai. E ele vai se referir diretamente a Deus Pai 6 vezes. Deus Pai. A oração paternal de Jesus. Hoje nós ouvimos muitas vezes 2 expressões que precisam ser bem analisadas do ponto de vista bíblico. A primeira delas é assim: Deus é Pai, não é padrasto. E uma outra expressão muito comum é esta: eu também sou filho de Deus. E tantas outras. Por um lado, isso remete as pessoas a crer, ou pelo menos a acreditar que existe um Deus que é Pai. Mas também, em muitos movimentos evangélicos atuais, esta figura do Deus Pai tem sido ofuscada, tem sido encoberta. Há uma superênfase no espírito, e em alguns casos é muito comum você ouvir a seguinte expressão a qualquer hora e a qualquer momento: em nome de Jesus, como se em nome de Jesus fosse uma palavra mágica, que se você pronunciasse, tudo está resolvido. E nós precisamos resgatar a nossa memória, e à luz da Bíblia, que o Filho e o Espírito estão no Pai, e também que o Pai está no Filho e no Espírito. Eles não estão separados. Na semana passada, em Lucas capítulo 11, 1 a 2, que nós meditamos, um dos discípulos chegou e pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou: olha, quando orares, você vai dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome. E como disse, nesse capítulo 17, Jesus faz questão de enfatizar, ele faz questão de nos lembrar que a pessoa de Deus é a pessoa do Pai. E ele faz isso no versículo 1, no versículo 5, no versículo 11, no versículo 21, no versículo 24 e no versículo 25. E as últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso significa para nós que Deus, o Pai, precisa ser redescoberto no Filho. Também em algum momento Filipe chegou para Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: como assim mostra-nos o Pai? Não estou entendendo. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm reconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ver o Pai no Filho é uma ordem da nossa teologia, é uma ordem bíblica. Se você abrir o Evangelho de João no capítulo 1, volta um pouquinho lá. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto conhecidíssimo, a gente usa muito no Natal, usa muito no período do Advento. No princípio era o Verbo. Nós sabemos disso. Nesse texto que nós chamamos da teologia do Logos, porque verbo aqui em grego é Logos.
Aqui nesse texto de João capítulo 1, que é a base da nossa fé, é base da nossa teologia, ele vai dizer, olha, no princípio era o Verbo, fala da eternidade de Deus. Fala ainda que o Verbo estava com Deus, fala da presença de Deus. O Verbo era Deus, é a personalidade de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, fala do poder de Deus. A vida era a luz dos homens, fala da revelação de Deus em Jesus. E o Verbo se fez homem, se fez carne, é a encarnação. E a glória do Verbo é a glória do Pai. Então, todas as vezes que nós oramos, Pai, Pai nosso, Deus Pai, meu Pai, Pai querido, Paizinho, na nossa oração nós precisamos redescobrir e reafirmar que Jesus está ali. Também, Deus o Pai precisa ser redescoberto no Espírito Santo. Porque não é de hoje que muita gente vem separando o Espírito Santo, separando do Pai, separando do Filho, como se hoje nós vivêssemos uma era do Espírito Santo. Isso não é novo. No século XII, um teólogo católico chamado Joaquim da Fiore fez essa mesma afirmação. Ele disse assim, olha, no Antigo Testamento quem governava e quem estava presente era o Pai. No Novo Testamento, até o século XII, era a era do Filho. E de lá para cá é a era do Espírito Santo. É até bonito. Parece que até faz sentido. Mas isso não é bíblico. Isso não é verdadeiro. E muitos chavões, muitas frases feitas atualmente, têm despersonalizado e espalhado falsos ensinos no seio da igreja. Despersonalizado a Trindade. Então você tem assim, olha, vamos no mover do Espírito, vamos na liberdade do Espírito, vamos no sopro do Espírito, na queda do Espírito. E recentemente eu vi, vamos agora ver a cirurgia do Espírito. São expressões que esquecem totalmente da pessoa do Deus Pai. Porque a Trindade não está separada, não está fragmentada, não está dividida. No Antigo e no Novo Testamento. E na nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos e atuantes. Pessoal do coral, hein? Que Deus te abençoe. Desafinado, hein? Nós estamos ensaiando a bênção. Beto, ajuda aí. Beto é o meu baixo. Nós estamos ensaiando a bênção araônica. E a bênção araônica diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, é o Pai. Ela fala: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, é o Senhor Jesus. E ainda fala: e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, é o Espírito Santo. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, mas no Novo nós temos também a bênção apostólica, que é mais clara ainda, que é a graça do Senhor Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito. São os três, sempre nos abençoando, nos guiando, nos guardando, cuidando de nós, ouvindo as nossas orações, confortando o nosso coração, nos animando. São os três por nós. Consequentemente, nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca seremos desamparados. Por fim, o Deus Pai
precisa também ser redescoberto na própria Bíblia e na igreja. A Bíblia não é um livro de curiosidades, não é um livro de história, não é um livro de ciências, não é um livro de genealogias, mas ela revela a maneira como Deus se relacionou com os seus filhos e as suas filhas. Muitas vezes as pessoas procuram de tudo na Bíblia menos o Deus Pai. E é interessante que no Antigo Testamento a palavra hebraica para pai é Abe, de onde vem Abba. São 680 vezes que nós encontramos essa expressão. E a paternidade de Deus é reconhecida a partir daquele texto de Êxodo que nós lemos. Quando Deus diz assim: eu libertarei o meu filho, o meu primogênito, e deixarei o meu filho ir. Esse texto sacramenta Deus como Pai do povo de Israel. E no Novo Testamento a palavra é pater, 340 vezes. E é aquilo que falamos hoje pela manhã. Quando falamos que Deus é Pai, nós estamos falando de um amor intenso de Deus por nós, que estávamos perdidos, que estávamos totalmente separados de Deus. Por isso, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Não são todas as pessoas que são filhos e filhas de Deus. Não é porque você nasceu que você é filho de Deus. Só é filho de Deus, segundo o Evangelho de João, aqueles que foram alcançados pela graça, receberam a Cristo, têm fé em Jesus, nasceram de novo, são guiados pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. João 1:12. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses são filhos de Deus. Os outros foram criados, são criaturas de Deus. Então quando você fala assim, criatura de Deus, no bom sentido, nós somos filhos de Deus, porque fomos alcançados pela graça, porque Deus nos colocou o Espírito Santo para crer. Por isso a igreja de Cristo no mundo é formada por filhos e filhas de Deus, que devem agradar ao Pai, que devem viver de modo digno do seu Pai. Há um livrinho bem antigo chamado O Discípulo, de João Carlos Ortiz, um pastor argentino, que diz assim: há muitas igrejas que mais parecem um orfanato do que uma igreja. Os crentes parecem filhos sem pai, crianças choronas que não têm a quem apelar, igrejas cheias de eventos comerciais, programações, que o Deus Pai fica nos últimos lugares do culto. Fala-se de Deus, mas um Deus sem identidade, um Deus sem personalidade, um Deus sem história, um Deus sem Bíblia, um Deus sem um povo eleito, um Deus em que caibam todas as crenças, todas as convicções, todas as ideologias a respeito de Deus. Um Deus que seja do jeito que cada um quer que ele seja. Um Deus que me agrade, um Deus que me obedeça, um Deus em que eu seja o Senhor e Ele meu servo. No início do século XX, aí, professor Expedito, psicanalista, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, definiu uma errônea ideia de que o que nós cremos a respeito de Deus
é uma projeção das virtudes dos nossos pais que temos aqui na terra. Então, para Ele, cada um de nós atribui a Deus aquelas virtudes e erros que olhamos e encontramos nos nossos pais. Então, se meus pais forem maus, Deus também é mau. Se os meus pais erraram comigo, Deus vai errar. Se o meu pai me abandonou e esqueceu de mim, Deus também vai me abandonar. Se o meu pai foi agressivo e violento, Deus também será agressivo e violento comigo. Se meus pais forem bons, Deus será bom. Se meu pai foi carinhoso, Deus também será carinhoso. Até parece que isso faz sentido, mas é uma teoria. É uma teoria psicanalítica. Porque o Deus que nós conhecemos na Bíblia é um Deus que é Pai, que precisa ser redescoberto no Filho, no Espírito, na Igreja e na Bíblia. Porque quando nós perdemos a visão e a noção de Deus como Pai, nós perdemos também a disciplina, a obediência, a reverência, o temor de Deus, e perdemos também a responsabilidade que temos de viver de modo que agrade a Ele. Todo filho quer sim agradar o seu pai, e todo pai quer que o seu filho também lhe agrade. Nem sempre nós conseguimos, como pais, agradar, e nossos filhos também. Mas o nosso Pai Celestial não só espera isso, como nos dá o seu Espírito Santo para que a gente consiga viver de modo agradável a Ele. Hoje, Dia dos Pais, e dificilmente nós nos esquecemos do Pai que o nosso Deus Pai nos deu. E não importa como era ou como é o seu pai, honre-o para que tudo te vá bem. Não importa se o seu pai acertou muito ou falhou muito, honre-o para que tudo te vá bem. Não importa se o seu pai está aqui ou se ele já se foi, honre-o para que tudo te vá bem. Se teu pai te deu irmãos, honre-o para que tudo te vá bem. Porque esta é a vontade de Deus Pai para com você, para comigo, que somos os seus filhos e as suas filhas em Cristo Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Esteja por alguns instantes em oração, silenciosa. Na sua oração, peça a este Deus Pai que se revele, que se manifeste, que você enxergue este Deus Pai no seu Filho Jesus, no seu Espírito, nas Escrituras, na vida da igreja, e que também você, nesse instante, traga à sua memória a figura do Pai que Deus te deu. Não é fácil fazer isso muitas vezes, mas o Senhor nos diz para honrarmos o nosso Pai e a nossa mãe. Este é o único mandamento que tem uma promessa. Se você olhar todos os mandamentos, o único que tem uma promessa é este: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem.
Nos coloquemos em pé e vamos confessar a nossa fé, lendo juntos o credo niceno que está aí no nosso boletim. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, nascido, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, se fez homem e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, que é Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantemos. Muito felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. Ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar o doce amor. Quem trouxe seu dízimo, oferta e contribuição, poderá também depositá-lo, se quiser, à frente. Obrigado, Rogério, que está nos visitando hoje. Rogério Fernandes, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe
sua vida, sua casa. Amém? Eu quero convidar a avó Ruth para que esteja orando pelos pais. Uma mãe, uma avó intercedendo, orando e abençoando a vida de todos os pais aqui e de todos os pais também da nossa igreja. Vamos orar. Pastor, antes da oração, a Sociedade de Mulheres da nossa igreja, o SER, gostaria de também prestar uma homenagem ao pastor no dia do seu aniversário. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Vou abrir. Só faltar você. Veja, coberto com a camisa preta. É que o coral vai cantar, né? E nós vamos usar a camisa preta. Então, é azul. Eu estou com a camisa preta. É azul, ganhar uma camisa preta. Amém. É uma alegria realmente muito grande. Não só receber o presente, o carinho de toda a igreja, dos irmãos, das irmãs, as suas orações, a sua alegria, a sua gratidão e poder, por mais um ano concedido pelo Senhor, estar junto dos irmãos, caminhando, pastoreando, zelando, velando pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs. A nossa alegria, em meu nome, em nome da minha família, pela igreja que o Senhor tem nos dado, pelos irmãos que Deus tem nos dado, e que venham realmente, né, Ruth, uns 40, 50, para a glória do Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Depois a gente vai descer, comer um bolo, tomar um caldo, conversar um pouquinho. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por este momento que estamos aqui, pela segunda vez na tua casa, para aprender mais da tua palavra. Te louvamos, Senhor, também pelos nossos pais, pelos pais que estão aqui na igreja, pelos pais que não estão na igreja, por todos os pais, ó Deus, e os filhos que obedeçam a esses pais, que enquanto eles estão vivos, que obedeça e que faça tudo em nome de Jesus por esses pais. Nós não temos, eu não tenho mais pais, Senhor, o Senhor sabe disso, mas eu agradeço pelo privilégio que tive de viver tantos anos com meu pai e por espelhar em tudo aquilo que ele fez em teu nome. Muito obrigada a Deus. Que Deus nos abençoe a todos, principalmente aos pais. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amém. Os pais fiquem aqui e vamos receber juntos a bênção do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, queridos pais, e vossas mentes no conhecimento do amor de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estejam sobre as vossas vidas, sobre as vossas casas e permaneça sobre vós, agora e para todos sempre. Amém.